Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui dando continuidade ao programa Paradoxos, Verdades Escondidas dentro de Realidades Aparentes. Hoje nós vamos dando continuidade a Atos capítulo 10, sempre extraindo alguns princípios, compartilhando alguns entendimentos. 2 Timóteo 2,2, aquilo que aprendesse de homens idôneos, isto mesmo transmitir a outros, né? Então nós trabalhamos segundo o princípio dos vasos comunicantes, dos vasos que se comunicam, ok? Temos esse tempinho agora para estar compartilhando, ok? Temos visitas aqui e isso nos deixa bastante contentes, tá? Isso me deixa muito alegre. Tá? Nós estamos prosseguindo nessas conexões nas networks que Deus tem nos dado. Homens, graças a Deus aqui não tem nenhum homem desocupado. Todo mundo aqui tem uma função que está aqui visitando. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pai, que o dom do Espírito, venha para nos ajudar. Ela não vem de cima para baixo, hein, gente? O dom do Espírito vem de dentro para fora. Né? Agora nós temos só que fluir naquilo que Deus deu para nós, ok? Vamos lá? Todo mundo aí? Atos 10:10, hein? Não esqueçam disso. Paradoxos. Verdades escondidas dentro de realidades aparentes. É isso aí, meus irmãos. Fazendo os nossos paradoxos, né? E vamos lá. Atos capítulo 10. Quem me conhece sabe, a gente vai estar... Eu vou dar uma lida aqui, depois nós vamos comentando alguma coisa aqui. Eu acho que nessa primeira etapa, nós vamos ler Atos capítulo 10, nós vamos do versículo 1 ao versículo 9, e vamos fazer alguns comentários a respeito disso aqui. Se puder fechar lá, beleza. Tá bom? Obrigadão. Vamos lá. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar a quase a hora sexta. Ok? Então vamos lá. O nosso projeto não é panorama bíblico, né? Nós não seguimos assim naquilo que é aparente e transitório, mas naquilo que é invisível e é eterno. Então, a nossa visão aqui é compartilhar princípios, é compartilhar fundamentos,
Tá? O fundamento, o que é um fundamento? Por exemplo, quando você estuda panorama bíblico, e é muito bom isso, tá? Quanto mais informação você tiver, mais fácil fica para Deus te dar revelação. Informação, revelação, movimentação. Ok? Então, nós nunca devemos ignorar panoramas bíblicos, nós não devemos ignorar informação. Ok? Mas nós não podemos estacionar na informação. Porque informação sem revelação, estagnação. Informação, revelação, movimentação. Ok? Então nós vamos pegar fundamentos, para que esses fundamentos, o fundamento, o que é um fundamento? É aquilo que Deus falou há 2000 anos atrás, que você entende hoje, e isso você aplica hoje na sua vida, é conhecimento prático. É algo que você vai exercer no seu trabalho, vai exercer na sua família, vai exercer no seu casamento, e se der tempo, pratica na tua igreja. Tá? Porque nós somos feitos para manifestar fora aquilo que está dentro. Okay? A igreja ela só acontece fora das quatro paredes. Ela é feita para acontecer fora das quatro paredes, para manifestar fora das quatro paredes. Infelizmente a igreja está se unindo de fora para dentro para buscar benefício, quando na verdade ela tem que ser ensinada lá para ser um sacrifício fora das quatro paredes. Agora, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Se você não tiver a razão do entendimento baseada em revelação, você não faz nada. Você faz um monte daquilo aquilo que Paulo fala em Hebreus, de obra morta. Porque é possível você fazer uma obra que você pensa que é uma obra, mas na verdade você está alimentando uma cobra. É possível você fazer uma obra morta. Paulo falou da obra morta, então nós temos que ficar atento. Nem tudo que é obra, né, é de Deus. Tem muita obra que a igreja fala que é obra, mas na verdade ela está alimentando a cobra. Né? Atos 10, vamos lá. Cornélio, no versículo 1. Havia em Cesareia um homem por sobrenome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Cornélio significa líder, liderança. Tá? Esse, que é aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Sempre compartilhando essas coisas com vocês. Vocês vão ver que eu vou usar várias maneiras de falar a mesma coisa. Tem muita gente que tem muita mensagem para falar para o mesmo povo. Né? Eu não. Eu tenho 5 mensagens que eu vou arrumar gente diferente até que as pessoas entendam. Que a fé vem e vem pelo ouvir. A fé vem e vem. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou usar várias maneiras diferentes de comunicar para vocês 5 verdades fundamentais. Ok? E na medida que vocês vão entendendo, né, para que saibais, creais e entendais. Né? Saibais, creais e entendais. Saber, crer, eu só consigo fluir naquilo que eu entendo. Quando eu não entendo, apenas um teorema de Pitágoras. Tem aquele monte de informação, mas não chego a lugar algum. Né? Quando nós entendemos a nossa função, da nossa identidade, propósito, natureza, propósito. Essa é a função da eclesia. Essa é a função dos 5 ministérios. Acreditem ou não, pouco me importa, pouco se me dá. Bíblia é Bíblia. Deus chamou um para apóstolos, outro para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, até que chegue à estatura de varão perfeito. Então, essa passagem bíblica, ela fala em Jesus mesmo, ou seja, a igreja dele. Tem a igreja dele e tem a dos outros. A igreja de Cristo é apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Para que não sejam levados por ventos de doutrina, até que chegue à estatura de varão perfeito. É um versículo que ele fala o que e tem prazo de validade. Então, enquanto a igreja não chegar à estatura de varão perfeito, enquanto a igreja estiver vivendo para ser beneficiada e não para servir um sacrifício vivo, ainda é necessário os 5 ministérios. Então não é ideologia dessa ou daquela facção. Tá? É Bíblia. Até que. Lá está escrito, até que. Quando o que chegar, quando o quem do que entendeu, aí sim. Aí quando o que é imperfeito já está perfeito, aí a gente passa a fluir. Ok? Cornélio. Liderança. Não se esqueça que a gente está falando uma coisa que é para agora, hein? E não é conhecimento histórico, é revelação, tá?
Segundo, no versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Toda a casa. Então nós temos uma liderança que liderava uma casa. Uma liderança que liderava uma casa. Está falando de quê? Tá? Toda estrutura que tem uma liderança e lidera uma casa, pode ser a minha casa, minha esposa, filhos, pode ser igreja, pode ser uma empresa. Não se esqueça que nós estamos trabalhando fundamentos aqui. Tá? Nós vamos extrair fundamentos para nós. Nós somos homens e mulheres com uma mentalidade apostólica. Nem todo mundo é apóstolo, mas nós temos a obrigação de ter um caminhar apostólico, uma fé profética, uma paciência pastoral, uma pregação evangelística e uma vontade de compartilhar do mestre. Ok? É nessa dinâmica que nós estamos entendendo. Que eu e você, nós temos uma participação. Deus está operando em nós, nesse exato momento. O que Deus estava operando com Pedro. O quê? Uma transformação de entendimento. Nós vamos acompanhar aqui o passo a passo de uma transformação de entendimento. Não uma mudança de comportamento. Não adianta você pregar mudança de comportamento sem ter que antes, né, uma mudança de entendimento. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Ok? Então, vamos lá. Quando ele trabalha aqui, uma liderança em uma casa que orava, então há um serviço, há uma ação aqui. Ok? Lá no versículo 3. Esse quase a hora nona viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, hora nona, 3 da tarde, a última hora do dia. Depois daí já começava o entardecer, o entardecer para o anoitecer, né? É interessante que, não sei se na Bíblia de vocês vai estar assim, na minha Bíblia está escrito assim: a última hora do dia. Aí nós sabemos que quem é da luz faz a obra enquanto há luz, porque haverá o tempo de trevas. Então, aqui está falando... vocês estão entendendo o que, quem, aonde, está debaixo do que. Tá? Então, aqui quando fala aqui, a hora nona às 3 da tarde, presta atenção, gente. Muitos chamarão pelo nome de Deus. Porém, Deus só chamará alguns pelo nome. Haverá um tempo que muitos chamarão pelo nome de Deus. Mas Deus mesmo só chamará alguns pelo nome. Muitos naquele dia chegarão e falarão: Senhor, eu em teu nome fiz isso, abri igreja, fiz isso. Ele fala: eu não te conheço. Essa palavra conhecer, no original, é a mesma palavra que tem o mesmo significado quando o homem gera na sua esposa uma semente, um filho. Não se esqueça que nós somos a noiva. E ele é o noivo. Para que serve um noivo e uma noiva? Senão para gerar filhos. A igreja do século XXI vai deixar de ser uma igreja de líderes e ovelhas, mas vai passar a ser uma casa paterna. A paternidade vai tomar o lugar da chefia. É chegado o tempo de transformar a igreja numa casa paterna. Ok? Vamos lá. Muitos chamarão pelo nome de Deus, mas Deus mesmo só chamará alguns pelo nome. Ok? Vamos lá. No versículo 4, Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondendo o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória do meu Deus. Né? Ali fala obras de fé. Não é? Tiago fala que a nossa fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela é morta. Não é? Quando a gente faz uma pergunta assim, paz, queridão,
Quando a gente faz a pergunta assim para uma pessoa aqui, né? O que é fé? Né? Nós vamos ouvir várias respostas. Várias respostas. Né? Geralmente a pessoa fala assim, né? Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas, né? Tudo bem. Aí falou, tá, tudo bem, todo mundo decora esse versículo, mas vamos entender o que está falando esse versículo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, de coisas que se esperam, de coisas. Então, aí eu pergunto assim, né? Me defina então uma coisa. Se o escritor de Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas, então me defina uma coisa. Aí você vai ouvir mais um monte de definição ou nenhuma definição, né? Até que a gente chega a um denominador comum, que uma coisa é uma coisa. O que é coisa? Se fosse em Minas, uma coisa é uma coisa só. Não é uma coisa. Não, né? Então, o que é a coisa? Uma coisa é substância. Então, a fé é substância. É por isso que qualquer dia nós vamos compartilhar um pequeno estudo, a diferença de fé, crença e esperança. A igreja, eu digo a igreja porque a igreja deve ser o exemplo. Gente, eu não fico batendo na igreja, é que a igreja ela tem que ser o exemplo para o mundo. Que o mundo está aguardando que a igreja seja o papel que ela tem que ser. Né? Pelo menos saber a diferença de fé, crença e esperança. Quando a gente fala em fé, quando a gente fala em fé, a gente está falando em quê? A gente está falando em substância. A gente está falando da palavra de Deus. Existem 3 circunstâncias que Deus se relaciona conosco. Primeiro é pelo Logos. Logos é a palavra escrita de Gênesis Apocalipse. Logos de Deus. É a informação. Né? Depois tem o R-H-E-M-A, é o Rema. Rema é a revelação de Deus. Quando Deus te dá uma revelação sobre um assunto. Mas ainda há uma terceira, que é o Grafos. Você lembra aquele texto na palavra? Diz assim, que é uma promessa de Deus para nós, que fala assim, eu escreverei a minha palavra no seu coração. No original ali é Grafos, de onde vem a palavra grafia. Fala, eu escreverei. Aí nesse dia ninguém mais ensinará a ninguém. Quando fala nesse dia, não está jogando no futuro, tá jogando assim, no dia que? No dia em que eu escrevo uma palavra no seu coração, ela já não é mais logos, ela já não é mais rema, ela é grafos. É quando você sabe que você sabe que você sabe que você sabe, porque ela é que nem o gado que recebe aquela marca, né? O tipo de uma tatuagem, tá? Grafos aqui, ó, pá, aqui. Tá entendendo? O justo viverá por grafos, não por suspeitas. Deus me deu uma palavra esse final de semana que eu achei assim, muito forte, acho que eu até compartilhei, né? Muito forte, muito forte. Deus ele não te promete certezas. Ele te dá convicção. Deus nunca me prometeu certezas. Ele só me prometeu segurança. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa palavra eu sei, eu fui inseminado. E quando Jesus fala eu não te conheço, Ele fala assim, eu não inseminei em você nada. Você está fazendo porque você conhece. É possível você conhecer a Deus e Deus não te conhecer. Que a palavra conhecer aí é inseminar. Alguém inseminou em mim a respeito de Cristo Jesus, glória a Deus. Aí eu vou querer fazer alguma coisa para Deus, da qual Deus não me mandou fazer. Ele não gerou em mim a sua vontade. Aí eu vou estar andando
a palavra escorioses é perversão, um transgressor da lei. Por isso que fala na palavra de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar é fazer algo que você supõe, na sua vã filosofia, que é o que Deus quer. E nem tudo que é bom é o que Deus quer que você faça. Que muitas vezes, algumas vezes, Deus vai mandar você fazer uma coisa que não é lá muito bom. Aliás, a maioria das coisas que Deus manda a gente fazer não é lá muito bom. Mexe com as nossas estruturas. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, que é que a gente está vendo o que Deus vai fazer com Pedro, o que Deus quer fazer com todos nós. Porque não há maneira de nós sermos eficazes com Deus se nós não passarmos por uma constante transmutação. Ok? Ok, vamos lá. Aqui no 4, no 5. Versículo 5. Cadê aqui? Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Né? No versículo 5, vocês estão acompanhando comigo aí, Jope significa beleza. Cidade significativa da beleza, que tem o significado da beleza, da graça estendida aos gentios. Essa cidade, ela carrega um nome, é um nome profético. É nessa cidade que vai começar a se estabelecer que Deus vai abrir o entendimento do apostolado de Pedro. Você lembra que Jesus fala para Pedro sobre apacenta minhas ovelhas quantas vezes? Vocês lembram? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Me amas. Apacenta os judeus. Pedro, tu me amas? Apacenta os que estão entrando agora. Os judeus gentílicos. Pedro, tu me amas? Apacenta os gentios. Apacenta os judeus, fala aos judeus que Jesus é o Messias. Agora apacenta os judeus messiânicos que já acreditam em Jesus. E agora vai entrar a terceira fase do seu ministério. Se tiver calor, pode abrir. Agora entra a terceira fase do seu ministério. Agora tu vai falar aos gentios. Então, e Pedro, ele vai passando. Por isso que é fantástico. Quem quer andar no ministério com Deus sempre nos prepara surpresas maravilhosas. Ele sempre vai querer te levar a dinâmicas. Estou falando para quem tem o chamado ministerial, mas às vezes você não tem o chamado ministerial, mas você é um homem ou uma mulher de Deus que está numa escola, que Deus pode chamar você para ir numa escola, que tem lá uma certa tendência, uma força contrária. E Deus vai te dar novas experiências lá dentro. Tem muitos lugares que nós não queremos ir. Às vezes nós temos o tipo de pessoas que nós não queremos falar com elas. Mas Deus exatamente é esse tipo de pessoa que Deus está nos enviando. Você lembra de Jonas? Deus falou, vai para Nínive. Ele falou, sim senhor, eu vou para Tarsis. Porque eu não topo aquele povo fez malcriação, fez coisa ruim com o meu povo no passado. Deus falou, mas eu quero usar você para ser um agente de trazer boas novas aqui. Então o que eu aprendo com isso? Antes de Deus trabalhar as pessoas que Ele me chama, Ele primeiro tem que trabalhar comigo. Primeiro Ele faz em mim, depois através de mim. E graças a Deus que Ele faz até apesar de mim. Apesar das nossas carnalidades, apesar das nossas racionalidades, Ele é tão misericordioso que Ele também faz apesar de mim. Tá? Para que seja a Ele a honra, a glória, o louvor, a misericórdia. Que só Ele é digno. Porque quando você começa a se achar digno de alguma coisa, está na hora de mudar. Não é que nós não somos dignos, merecedores de nada. Ok? A não ser da misericórdia dele. Ok? Lá no versículo, quando ele dá uma ordem aqui é uma coisa muito interessante. Nós vamos fazer aqui um paralelo. Você vai ver como é que um incrédulo, vamos dizer assim, né? Um incrédulo que dava esmolas, um incrédulo que orava, né? Interessante ele. Né? E não se esqueçam, gente, que ele era da corte italiana. Ele era do povo que oprimia o judeu. Mas aquele que oprimia o judeu, acreditava no Deus dos judeus.
mais do que os judeus. Os judeus, Yoshua HaMashiach era o Mashiach para o hebreu. Mas o hebreu o recusou. O italiano aceitou. Às vezes, né? Às vezes, na nossa lógica, a gente pensa... Eu mesmo fiz isso, sabe? Eu mesmo fiz isso. Eu preguei para umas pessoas assim e falava, esse cara aqui vai aceitar Jesus brincando. Né? Quando eu peguei para ele, tomei um não pela cara. Aí peguei uns mal acabados aí, uns carnes de barata aí, que eu falei, vou pregar o evangelho só para desencargo de consciência, né? Eu preguei o evangelho para o cavalo, o cara prega assim, o evangelho chorando, foi um toque do Espírito, houve uma conversão, ou seja, eu andei no meu julgamento, né? E não deixei que a misericórdia de Deus fluísse sobre nós. Então, por isso, nós devemos fazer a acepção de pessoas. Nós devemos fazer realmente com que o amor de Deus flua em nós. É engraçado, vou falar mais uma vez isso. Flua em nós, através de nós e apesar de nós. Deus está querendo falar com alguém aqui sobre isso. Deus faz com você, através de você e apesar de você. Ou seja, para quem quer, a começar por mim, essa palavra é para mais alguém aí, tá bom? Vamos lá. Na parte, quando ele fala ali no versículo 5, e tem por sobrenome Pedro, esse está junto com Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Né? Então aqui a gente entra no 5 e no 6, junto ao mar. Não é? Olha, é interessante isso, que ele vai... Aonde que Pedro está? Junto ao mar. Perceba que ele vai estar lá. O italiano vai encontrar com ele nesse lugar. Aonde que Pedro recebeu o chamado dele? Na praia. Aonde que Jesus teve que encontrar ele para reposicionar ministerialmente? Na praia. Aonde que ele vai receber uma revelação que vai dar uma guinada no ministério dele? Na praia. O que isso tem a ver com a minha vida, a sua vida hoje? Deus muitas vezes pode nos levar a lugares aparentemente conhecidos, porém para nos trazer revelações novas. Existe algum estudo na palavra de Deus que diz que é uma proclamação. Quando Deus fala 3 vezes, é mais do que uma fala, é um decreto. Então, no número 3, primeiro que parte do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Fala é um kosher, né? É uma coisa santificada, né? Juramentada, firmada. Falou 3 vezes. Então, você pode ver quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus falou para ele? 3 vezes. E nas 3 vezes ele foi restaurando a visão, a direção, a emoção de Pedro para que ele possa voltar. Eu creio que essa experiência de Pedro, de ter trocado, ter traído, né, Jesus, foi algo tão interessante, tão útil na vida dele, porque lá na frente o apóstolo Paulo, você lembra que ele repudia Marcos? Acho que é Marcos o nome dele. Acho que é Marcos, né? Que ele dá uma pisada na bola e ele é um garoto. E ele repudia. E quem é que pega esse repudiado pelo apóstolo Paulo e trata dele? Pedro. Porque Paulo não tinha passado pela experiência de uma traição de Jesus. Pedro sim. Agora, por outro lado, ninguém tinha experimentado o perdão de Jesus com tanta propriedade igual Pedro. Então, às vezes Deus escolhe homens que passam por experiências tremendas, até de traição de Cristo, para que ele possa ver o outro, que precisa tirar o outro do erro, precisa tirar o outro do engano. Então, muitas vezes Deus permite que eu e você venhamos a cometer alguns erros, porque para a nossa própria edificação.
e para que haja também uma identificação. Então, se eu e você, se nós conseguirmos aprender com os nossos erros, será de grande valia para aqueles que vêm após nós. É um conhecimento baseado em vivência. Ok? Beleza? Aí, se quiser comentar alguma coisa aí no gargarejo, pode falar, tá? Beleza? Quiser jogar algum comentário aqui, vamos lá. Na praia foi chamado, na praia foi reposicionado, na praia foi vocacionado. Uma coisa é chamado, outra coisa é vocátil, é ser vocacionado. Né? Às vezes do chamado ao vocátil, a vocação, pode haver uma janela de tempo muito forte. E geralmente há. O problema é quando o cara ele recebe o chamado e já pensa que está vocacionado. Aí o que acontece? Ele entra atropelando tudo e a todos, acaba fazendo um monte de coisa. Por que isso? Eu tenho percebido muito isso, né, em algumas estruturas religiosas. Como as estruturas elas crescem muito rápido, grupos e grupos e grupos e grupos e grupos. Então o que acontece? A pessoa entrou no grupo hoje, aceitou, vamos assim, né? Aceitou Jesus hoje, né? Daqui a 3 meses já está cuidando de vidas. Eu acho isso perigoso. Eu acho isso muito perigoso. Eu não colocaria um filho de 2 anos de idade para cuidar de um filho de 1 ano de idade. Eu acho que os dois correriam muito risco. E não impõe as mãos precipitadamente. Mas o fato das igrejas crescerem numericamente muito rápido, então está crescendo na quantidade em detrimento da qualidade de existência. Então está fazendo o quê? Então as igrejas estão virando verdadeiras creches. Grande, mas não consegue produzir nada. Por que ela não produz nada? Porque ela é cheia de crianças. Até que você é contra a igreja grande? Não. Eu sou contra uma igreja que ela prioriza o crescimento sem amadurecimento. Na maior igreja do mundo, a igreja do Dae Won-shu, da Coreia, se eu não me engano, a igreja do cara está com milhões de membros. Entendeu? No tempo que eu li alguns livros dele, lá era 60 mil, 70 mil pessoas por culto. Tinha 5 cultos por dia. Né? E lá tem, ó. Se é lugar que tem gente, é lá. Entendeu? Não, você parece rato, vai. Né? E é interessante. O cara chega lá, o líder lá, né? Pega uma pessoa lá, a pessoa fala, não, o cara já ora em línguas 500 horas por dia, o cara faz isso. Ah, tá legal. Quantos anos ele tem? 49. Tudo bem, só falta o ano que vem, porque ele só pode estar aqui só ser depois de 50 anos. É criança. Imagina, aqui tem muito pastor que jubila com 50 anos, velho. Lá com 50 anos, lá com 49, se o cara for bam, tem que esperar chegar ao 50º aniversário. Aí, sabe por quê, gente? Porque aí o cara tá realmente maduro. Você lembra dos anciãos lá do Apocalipse, que quando entra na presença de Deus, tira a coroa? Sabe por que Deus põe a coroa na cabeça de ancião? Porque quando o cara é ancião, ele sabe que a coroa é de Cristo. Quando Cristo chega no lugar, ele tira a coroa e enxerga os pés de Jesus. Dá um ministério para quem é infantil, e o cara quer brigar com Jesus e não quer tirar a coroa. Nem a pau. Porque não basta só as suas habilidades, não. Você tem que ter a maturidade suficiente para isso. Você vê numa igreja gigantesca, em que os caras deviam ter uma pressa de formar ministros, de formar líderes. Lá não está preocupado em formar líderes, lá ele está preocupado em formar caráter. Tanto é que você não vê escândalo. É uma igreja que ela funciona. E chegaram para o David para fazer uma entrevista com ele.
E ele fala assim, né? Qual o segredo do seu ministério? Né? Devia um coreano baixinho. 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Eu oro, Deus fala, eu obedeço. Mais nada. Né? Eu quero, sinceramente, gente, o cara deve ter milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de ministros. O cara tem faculdade, o cara tem um monte de coisa. E ele fala assim, gente, eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar pelo menos umas 5 horas em línguas para poder conseguir fazer tudo. Ele tem tanta coisa para fazer que ele só sabe que vai conseguir fazer tanta coisa se ele orar pelo menos 5 horas em línguas. E a gente fala assim, não vai dar tempo de orar agora que eu estou ocupado. Hoje não dá para orar, hoje eu estou muito ocupado, hoje eu tenho reunião ministerial, então hoje eu não posso orar. Ele falou, não, eu tenho que orar pelo menos. Portanto, é que ele foi evangelizado e doutrinado pela sogra dele, né? Quer ficar um crente legal? Seja doutrinado pela sogra. Né? Diz até que é por isso, né, que Pedro negou Jesus, né? Porque Jesus curou a sogra dele. Então, eu vou te pegar, Jesus. Você vai curar minha sogra, mano, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos, gente. Deixando as coisas que para trás ficam, né? Vamos lá, versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Ok? Então lá no versículo 7, outra dica do tio Tex aqui, tá bom? Presta atenção no versículo. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Conselho do tio Tex. Acabou a revelação, começa a movimentação. O tempo que demora a sua resposta a uma revelação que Deus está te dando vai determinar se você vai vencer ou não. Porque esse vetor do tempo é onde Satanás vai entrar e vai matar. Satanás sempre tenta matar o filhote no ninho. Inclusive daquilo que Deus tem chamado você e você para fazer. Quando Deus te der uma revelação, movimente-se. Ou vai você, ou se você tem gente que passa a fazer, vai. Go! Vai. É imprescindível isso nas nossas vidas. É aquilo que o David Yonshu fala, né? Eu oro, Deus fala, eu obedeço. Em hebraico, no português, há 2 palavras. Ouvir e obedecer, são 2 verbos. Em hebraico, só tem uma palavra, Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A palavra Shema significa ouvir, e a mesma palavra Shema significa obedecer. Ou seja, quando Deus fala Shema Israel, ouça e obedeça. Se você ouviu, mas não se movimentou, já era. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, porque aquilo, quando Deus fala para você e você não se movimenta, aquilo morre. É a palavra viva. O nosso Cristo é um pulso que pulsa e impulsiona. E toda vez que ele pulsa, nós temos que pulsar junto com ele. Abraão foi chamado o pai da fé. Sabe por quê? Porque Deus falou para Abraão, Abraão, sim, sai da casa da tua parentela e vai para o lugar que te dou por herança. Sai e vai. Aí Abraão, ele sai. Essa ordem foi dada por pai de Abraão, para Terá antes de Abraão. Quem era para ser o pai da fé não era Abraão, mas era para ser Terá. Só que Terá, você lembra, Abraão é o filho mais novo,
E tem mais dois nomes que eu sempre esqueço o nome dos caras lá, que são 3. Tá? Dan. É Dan, que é o segundo filho. Eu não me lembro agora. Isso aí que quem faz, né? O que acontece? Quando Terá começa a se movimentar, porque fé é substância, no grego a palavra fé é chamada, é entendida como a palavra P-I-S-T-I-S, pistis, de onde vem a palavra pistão, movimento. Fé que não se movimenta é esperança ou crença. Fé tem que produzir movimento. Ah, você tem fé? Então tem movimento. Se você não tem fé, mas no movimento, então não. Então você tem crença ou esperança. Então vamos esperar que vamos ter uma crença que Deus gere em você uma palavra que te gere pistes, pistão, um movimento. Quando Deus fala para Terá, para ele se movimentar, ele vai se movimentando. Aí o filho primogênito morre. Não sei o que acontece com ele lá, ele vai e morre. Tá? Aí, na cidade, nessa próxima cidade em que eles vão, coincidentemente, a cidade tem o mesmo nome do filho morto de Terá. Arã. Não me lembro. Né? Abraão é o filho mais velho, Arã é o segundo filho. Terá, quando vai para esse lugar, para o deserto, Terã que funda a cidade com o nome do filho que faleceu. Arã. Que o nome do pimpolho é? Arã. É o segundo filho dele com a primeira esposa dele. Isso. Então, o que acontece? Acho que até passou na Record esse negócio aí, essa série tá passando, né? O que acontece? Ele entra numa profunda depressão, porque o seu filho morre nessa cidade toda que foi feito. O que é isso? O que isso tem a ver com a sua vida e minha vida? Vem cá. Ai, o meu filho amado, gostava tanto dele. Ah, meu trabalho amado, gostava tanto dele. Ah, minha igreja, eu nasci nela, eu vou ficar show. Eu vou ficar nela, sabe? Vou ficar nela. Porque é aqui, sabe? Deus fala, se move. Eu não, eu vou ficar aqui, porque... Deus falou, tá bom. Aqui. O que Deus fala com Abraão? Abraão, sai desse velho sistema, que um dia ouviu a minha voz, mas agora está ouvindo a voz do coração. Agora não está sendo mais guiado por um propósito, porque nós sabemos que todo mundo que é guiado por um propósito vai haver perda. Pode se preparar para perder. As marcas de um homem e de uma mulher, que é um discípulo, tem marcas de perda, não de conquistas, mas de aparentes derrotas. Os homens e mulheres de Deus são homens que passam por derrotas sem ser derrotados. Essa é a característica de homens e mulheres com espírito apostólico e profético. Passam por agruras sem morrerem nesse lugar. São transformados pelas situações. São iluminados pela própria circunstância contrária. Aprendem a produzir, até em campo, em tempo inóspito. E o mundo está precisando de respostas hoje. O mundo não está precisando de mais culto religioso de crente. Deus está precisando de homens e mulheres. O mundo está precisando de homens e mulheres que tenham a resposta de Deus. Que tenham a mentalidade de José, que saibam dar uma resposta em tempo de secura. Porque no tempo das vacas gordas, os governos governam. Mas no tempo das vacas magras, somente os Josés governam. Homens e mulheres com uma visão profética, que sabem ouvir o tempo e os modos de Deus. Amém, meus amados? Amém? Vamos lá? Vamos. Se lembra que Jesus fala assim? São só filhos de Abraão aqueles que fazem as obras de Abraão. Não é isso que está lá?
Na minha Bíblia tem algo parecido assim, né? Qual é a obra de Abraão? Abraão, essa palavra é avru. Avru. O que é um avru? Né? Um avru é aquele que passa, ultrapassa uma fronteira. O povo hebreu, para sair do jugo egípcio, passou por um avru, passou pelo mar. Já Josué, para entrar na terra prometida, também passa por um avru, o Rio Jordão, passa por um batismo. Entendeu, pastor? Somos mortos e ressuscitados, porque se eu morrer com ele, eu ressuscito com ele. Um filho de Abraão é um cara que anda na mesma mentalidade de Abraão. É alguém que é chamado de um lugar, sai de um lugar e vai para um outro, que eu te mostrarei. Sai de um lugar em que você é um e vai para um lugar que eu vou te fazer de você o. Você não vai ser mais um, você vai ser o. E ele podia dizer sim ou não. E graças a Deus que ele disse sim, porque de lá que nós somos descendentes. E somos descendentes. A função, nós vamos estudar isso daqui a umas semanas, não sei quanto, porque do jeito que eu enrolo para poder falar essas coisas aqui, eu acho que até dezembro deve estar acabando o livro de Atos. Né? Também não tenho pressa nenhuma, sou eu que me sustento. Né? Até aqui sou eu que faço, então eu vou para onde eu quero, faço o que eu quiser. Eu vou no vento do Espírito, certo? Não tenho prazo de entrega de matéria, graças a Deus. É um sufoco quando você está dando aula em escola bíblica, você tem prazo para entregar matéria, você tem que correr para caramba. Aqui eu não vou correr não, aqui eu vou cutucando até onde Deus me dá. Nós vamos estudar lá no capítulo, acho que é 10 ou 11 de Atos, onde fala da conexão Antioquia. Eu gosto muito de usar essa expressão, conexão Antioquia, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja de profetas e mestres que ela envia Paulo e Barnabé. É a igreja de Antioquia que sustenta a igreja da Judéia, que a igreja da Judéia, que é aquele papo de ter tudo em comum. Você lembra daquele negócio que nós estudamos no passado? Foi todo mundo dando dinheiro, ninguém trabalhando, foi todo mundo dando dinheiro. Aí Paulo falou, gente, quem não trabalha, quem não come, filho. Vamos trabalhar, seus crentes vagabundos. Tá entendendo? Só aleluia. Aí vem outro e traga uma casa e tudo vai dar. Esse negócio aí isso aí, MST, sei lá, esse negócio aí não rola não, filho. Tanto é que Paulo teve que fazer coletas para sustentar aquela igreja criança que ainda ficou, na verdade. Vocês estão percebendo o que eu estou falando com vocês? A igreja mais velha era a igreja criança. Antioquia era a igreja dos gentios, mas já estava andando já num outro entendimento. Porque aquela igreja, aquela primeira igreja, anda na visão de muitas igrejas. Não doutrina o seu povo com visão de propósito eterno. Doutrina o seu povo com Jesus está voltando, o rei está voltando, e o povo não está trabalhando, não quer estudar porque Jesus está voltando, não quer fazer porque Jesus está voltando, Jesus não volta, os caras estão pobres, burros, ignorantes, aí o inimigo está tomando o governo, e os burros dos crentes, com as gravatas enfiadas aqui, uma embaixo do braço cheio, ensuvacado, não faz diferença nenhuma, nós vem, uma cambada de gente ignorante, enquanto a igreja, que devia ser a função de governo, a igreja, quando a gente lê a história da Bíblia, a igreja sempre teve um papel predominante. Caramba, gente, quando a gente estuda a história, as faculdades foram criadas por crentes. Mackenzie, outras faculdades. As faculdades, era a igreja que fazia a faculdade, sabe para quê? Transformar em entendimento. Hoje virou um reduto de vagabundo lá dentro. Porque a igreja se tornou tão espiritual, e entregou aquilo para o que é hoje uma faculdade. Você vê a diferença na faculdade de 30, 40 anos atrás e vê o que é uma faculdade. O que forma, né?
O que formava o pessoal 30, 40 anos atrás na faculdade e o que forma hoje. Meu Deus do céu. Eu, quando olho com esse médico novo, assim, ixi, meu Deus do céu, eu não sei o que faz esse povo aí. Vamos lá. Versículo 9. Onde é que estava Jó? No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Versículo 9. Quando começo a me movimentar em direção ao meu destino, o nosso destino também começa a se movimentar em minha direção. Deus cria... Aqui só uma coisa interessante aqui. Deus cria a necessidade e também cria o recurso. Tá? Quando eu começo a me movimentar em direção ao meu destino, o nosso destino também começa a se movimentar em nossa direção. É aquilo que eu escrevi no meu artigo há muitos anos atrás, né? O poder gravitacional de Deus. Você busca Deus até certo ponto. Daquele ponto para cá não é mais você quem busca Deus, é Deus quem busca você. Então você começa a ser atraído gravitacionalmente por Ele. E quanto mais nós vamos... Aí já não é questão mais de estar procurando, né? Aí a primeira coisa, quando Jesus saiu da água do batismo, o que aconteceu com ele? Quem lembra? O Espírito levou para o deserto. Ele foi, qual é a palavra que é usada lá? E o Espírito levou para o deserto. Lucas 4. Lucas 4. Vê aí a palavra que foi. Vamos ver se acha aí a expressão que é usada aí. Vamos ver se bate. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Boa palavra. Tem uma palavra que eu gosto. Tem outra palavra aí? Outra palavra para... Não, a dele tá levado. Qual versículo você leu? Lucas 4, 2. Lucas 4, 2. 1, 2 aí, depende da... Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ali ele foi guiado, aqui ele foi levado. Quem dá mais? Né? Eu gosto mais... Conduzido também. Conduzido, pastor, conduzido. Né? Eu gosto mais da palavra que mais se encaixa com o nosso perfil. Jesus foi impelido. Né? Qual é a diferença de ser conduzido? O meu papai me pegava pela mão. Certo? Induzido, meu pai me empurra pelas costas. Entendeu? O Espírito Santo, o impeliu. Pega pelas costas dele e fala: vai, filho, vai que agora vai começar o processo da ruiostesia. Por isso que é só aos 30 anos que o Abba chega para ele e fala: tu és meu filho amado. Por que ele não falou filho amado antes dos 30? Porque chega o tempo do batismo, o batismo na ruiostesia. Que na palavra de Deus tem 3 tipos de filhos que é falado na Bíblia. Filho técnion, filho bebê. Filho técnon, que é filho jovem. E filho huios, que é filho maduro. É filho que é capaz de herdar do pai e realizar as obras do pai. Agora, é interessante que Jesus começa o processo. Qual era o propósito de Cristo? Salvar. Não. O propósito de Cristo não era salvar. Salvar é a ferramenta para fazer o quê? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Qual era a função de Cristo? Trazer o reino. Trazer o reino. Glória a Deus. O reino é chegado. Amém. Tem nada a ver com salvação. A salvação é a porta que entra no reino. Amém. E onde está o reino? Não está na riba não, né? Não está em cima, está aqui. Isso, dentro de nós. Amém.
né? Então, a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação, ela viabiliza santificação, que viabiliza frutificação, que viabiliza realização personal. Que é onde eu entro no lugar chamado propósito de Deus para a minha vida. Acertei o alvo, combati o bom combate. A palavra pecar é a palavra amartia, errou o alvo. Se eu apenas aceitei Jesus e fiquei aqui sentado, deitado em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo. Ó, fulguras foram do Brasil, foram da América. Fica lá e você está erradão. Você está erradão. Entendeu? Mano, a função dos 5 ministérios, é por isso que tem que ter os 5 ministérios. Meus amados, esse equilíbrio dessas 5 graças é que produz maturidade. Quando Cristo escreveu isso, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Tem um motivo desses 5 pilares. Esses 5 pilares estão lá no tabernáculo. Assim que o cordeiro era sacrificado, o sangue se era lavado pelo sangue do cordeiro, você olhar para frente, tinha uma pia de bronze, que é para você se lavar, e tinha 5 colunas. Ou seja, para você entrar na esfera sacerdotal, você tem que passar pelas 5 colunas. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Não se esqueça que isso no velho pacto. No novo pacto eu começo lá de dentro para fora. Primeiro eu começo com o encontro com Deus. Depois ele me leva para a igreja. Depois eu vou ao átrio. Que você vai ver que é interessante. As movimentações dos apóstolos eram no átrio do templo, não era dentro do templo. Eles eram edificados na onde estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde? No cenáculo, não era na igreja. A edificação era na casa. A manifestação era na igreja. Terceiro andar. Que nem aqui, ó. Que nem aqui. Né? Ó o que eu estou te falando. Eu te proponho. A proposta é essa, que já está acontecendo. Eu não quero você embaixo de mim, não. Que eu não tenho vocação para ser pastor de ninguém. Tá bom? Se eu for pastor da sua vida, eu te mato em 6 meses. Porque não é essa a minha chamada. A minha chamada é depositar em vocês e vocês fazerem diferença nas igrejas da qual vocês são líderes. Tem algum papel na igreja, no escritório, no trabalho, na faculdade, numa mentalidade apostólica e profética. Não é trazer para você, fazer um discurso ofensivo e bonito para trazer você, não. É uma base de operação. Não, por favor, pastores, não fiquem preocupados, não estou querendo roubar a ovelha de ninguém, não. Entendeu? Mesmo porque se você tem medo de ser roubada é porque ela nunca foi sua. Aliás, nunca foi mesmo, porque é dele, né? A ele a honra, a glória, o louvor, a misericórdia para sempre. Nós somos servos e servimos uns aos outros. Nós temos que edificar pessoas, não tomar pessoas para nós como se fosse a nossa possessão. Ok? Vamos lá. Uma coisa que Deus vai fazer aqui, quando ele pega a linha do versículo 9, no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Quem que lembra o que Pedro tinha? Qual era a situação que Pedro estava passando aqui? Fome, né? Né? Ele estava lá, né? Como todo bom crente, né? Porque crente come. Os bichos não fumam, não bebem, mas come pra caramba. Você vai, pessoal, né? Então, é interessante. Pedro está com fome. Pois não. A primeira coisa, quando Saulo virou Paulo, ele foi fazer o quê? Comer. Quando ele